Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Para vocês vai ser bom dia, para mim é boa noite. Né? Eu sempre gravo os vídeos um dia antes, então estou gravando hoje no Dia dos Professores. Olha que coisa linda, né? Dia do professor também é dia de trabalho. Quem foi que falou que não é, não é? Então, assim, a gente está aí gravando. E hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu fiz um vídeo pré-gravado, tá? Com as questões, né, da revisão do dia 6 do 10. Então, a gente vai pegar esse exercício aí de 6 do 10 para corrigir. Tá? Eu acho interessante vocês colocarem lá no caderno, escrito bonitinho, né, a correção, porque o que vai acontecer? Eu vou explicar. O vídeo vai passar, né, eu já gravei o vídeo. O vídeo vai passar e eu vou comentar aqui algumas coisas. Eu só queria algumas coisinhas antes explicar a vocês. Né? O número 1, na hora eu vou até falar de novo, mas enquanto eu estou falando, dá para dar tempo de vocês pegarem o papel, colocarem em cima, pegar a caneta, né? Anotar onde estão as dúvidas, né? Porque aí depois eu vou lá e vou ajeitar, assim como eu estou fazendo com o meu cabelo, que eu estou vendo que está para cima aqui. Pronto, agora sim. E aí a gente vai fazer o seguinte, tá? A questão 1 do texto é o gabarito, né, de onde eu tirei, estava dizendo uma letra. Né? Eu li, reli, aquilo não fazia sentido. Né? Vocês vão ver que a questão não vai fazer muito sentido. Só que aí eu pensei, bem, é o gabarito oficial, né? Então eu, né, vou fazer o quê? Só que aí eu fui olhar novamente outras questões do gabarito oficial e vi que havia um monte de erro. Né? Então eu pensei assim, bem, esse gabarito está errado. Fui lá, li o texto novamente. Tem uma palavra-chave que na hora que eu tiver mostrando o texto para vocês, eu vou explicar o que fez a gente, né, mudar a letra da correção. Então, fica aí rapidinho, eu já volto, que agora eu vou dar uma pausa e a gente já retorna. Bem, agora sim, retornamos, né, todo com o nosso exercício aí do dia 6 do 10, é a nossa revisão de língua inglesa, e aí a gente vai começar a ver o texto para as questões 1, 2 e 3, que é o texto que fala do Zika virus, né? A gente tem aqui, How a Medical Mystery in Brazil led doctors to Zika. Então, assim, a foto até saiu de cabeça para baixo, mas tudo bem, né? A gente vai ver o texto aqui rapidinho, tá? Nós temos ali, ó, a sudden sharp increase. Eu vou até parar porque eu vou explicar algumas coisas para vocês, né? Então a gente tem aqui, ó, a sudden sharp increase in babies with no foreheads and very strange heads was baffling doctors in Brazil. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual é a tradução da palavra bath. Né? Esse não é aquele de tomar banho, não, tá? Bath é. Aqui, ué, aqui tá como beef. Ah, tá. Confundir. Tá? Confundir. É desconcertar, então é baffle. Tá? O correto não é bath, é baffle. Aí tá baffling, tá? Tirou o E no final, por isso que me confundiu. Exatamente. Então, baffle, tá? Baffle, ele é confundir, tá? Então, crianças que nasceram com hidrocefalia estavam confundindo os médicos no Brasil. Quer dizer, eles ficaram confusos com a quantidade de crianças que nasceram com hidrocefalia, tá? Aí agora a gente vai entender o porquê. That set off a search for answers
that led to a little known pathogen, the Zika virus. Aqui, ó, é a chave da letra A, tá? Little known. Known é conhecida e little é pouca. Então a gente vai ver que o gabarito lá não poderia ser aquela letra B, tá bom? Então, assim, eles começaram, então, tá? Vamos dizer assim, estourou uma busca por respostas que levou, né? Que levou os médicos a um patogênio, né? Que é uma doença pouco conhecida, chamada Zika vírus, tá? Ou melhor, passada, né, pelo Zika vírus. The World Health Organization has designed the Zika virus a public health emergency of international concern. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, disse que o Zika vírus é um problema de emergência médica, né, de emergência de saúde, de interesses internacionais, tá? An action it has taken only 3 times before. Então, assim, essa ação ela foi tomada apenas 3 vezes anteriormente, tá? And which paves the way for the mobilization of more funding and manpower to fight the mosquito-borne pathogen spreading explosively through the Americas. Então isso fez, né, com que a quantidade de dinheiro arrecadado para a luta, né, contra o mosquito que carrega essa doença, né, aumentou através das Américas, tá? Ou se a gente for ver aqui, to fight the mosquito-borne pathogen spreading. Tá. Então foi a doença que se alastrou, vamos dizer assim, explosivamente através das Américas. Então, os homens e dinheiro foi, então, houve essa mobilização, né, para aumentar a quantidade de dinheiro e a quantidade de homens para lutar contra essa doença que era passada, né, pelo mosquito, que acabou explodindo pela América. Tá? On Monday, the Centers for Disease Control and Prevention added 4 more countries to the list of those pregnant women should try to avoid. Então, os centros, né, de controles de doenças, de pragas, etc., e prevenção, né, controle e prevenção de doenças, adicionaram mais 4 países, né, na lista para que as mulheres grávidas não, assim, que elas devessem não, elas deveriam tentar evitar ir a esse lugar, tá? They are American Samoa, Costa Rica, Curaçao and Nicaragua. Então eles são América Samoa, Costa Rica, Curaçao e Nicarágua, tá? The virus is transmitted by the same mosquitoes that carry other tropical viruses, such as dengue and yellow fever. Então esses vírus, né, o vírus ele é transmitido pelo mesmo mosquito que carrega outros vírus tropicais, como a dengue e a febre amarela. Global health officials are alarmed because of its potential link to brain defects in infants, as well as a rare syndrome that can lead to paralysis. Então, a saúde global, os cientistas, né, de saúde global, eles ficaram alarmados por causa da ligação potencial, né, que há entre a hidrocefalia, né, dessas crianças com uma rara síndrome que pode levar até a paralisia. Né? Então, o Zika vírus, ele pode causar, né, na época, eles diziam que poderia causar desde a microcefalia até a paralisia, que, se eu não me engano, é Guillain-Barré, né? É a síndrome de Guillain-Barré, uma coisa assim, né? Tem essa doença também.
tá? Então, assim, como eu falei para vocês, a palavra-chave do texto é esse little known pathogen, tá? Que ele vai indicar, na verdade, que é uma doença pouco conhecida no Brasil, tá? Então, é o que vai nos ajudar aqui na letra, no número 1. Perdão, que letra? Ah, então tá chegando lá. Número 1. Em relação à manchete, é correto afirmar que vocês vão ver que o gabarito oficial dizia a letra B, mas não é. Em momento nenhum no texto vem falando sobre o número de crianças afetadas pelo Zika vírus no Brasil, tá? Na verdade, aqui é a letra D, tá? Então, assim, como o vídeo já estava feito, eu até preferi não mexer, tá? Para não dar mais trabalho. O que a gente vai ver aqui, deixa eu ver, eu vou pular aqui, ó. O conhecimento sobre o Zika vírus pelos médicos brasileiros ainda é insuficiente, tá? Então, assim, essa questão de novidade não poderia ser, porque novidade é algo que eu ainda não sabia, tá? E lá em cima está dizendo que é little known, quer dizer, é pouco conhecido. Então, ali, na verdade, é isso aqui, ó, o conhecimento sobre o Zika vírus é insuficiente, tá? Então, nesses momentos, a gente tem que ter um pouquinho de interpretação de texto, tá? Porque, assim, algo que é novidade é que eu acabei de conhecer, eu acabei de saber, tá? E não é. Ali os médicos eles já tinham conhecimento, pequeno, como tá aqui, ó, insuficiente, mas tinha, né? E o pior de tudo é que essa resposta acabou vindo cortada na folha, né? Para piorar ainda mais a situação. Veio lá só o conhecimento sobre o Zika e não veio mais. Desculpa, tá? Mas aí a letra D. Tá? Se fosse na prova, eu teria até anulado essa questão, né? Vamos continuar então. Vamos para o número 2. Deixa eu esperar ali, né? O vídeo ir até lá. Então é isso, tá, gente? Não é a letra B, é a letra D de dado, tá? Então a gente vai continuar. Eu até tinha explicado aqui que isso aqui, na verdade, nem aparece no texto, né? Não tem aquela informação ali. Bem, número 2. A melhor tradução em português para a search for answer é a letra A, tá? Uma busca por respostas. Então, aí tá tranquilo, né? Search é buscar, é procurar, e answer, resposta. Aqui agora a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o gabarito lá também estava errado, mas aqui eu coloquei o certo. Ó, na frase It has taken only 3 times, o vocábulo taken, quer dizer, ele está perguntando só do vocábulo taken. Ele está em que? Né? Ele está no present perfect, simple past, past participle. Então aqui, notem que é só o taken. Ele está no past participle, tá? Ele está no particípio passado, tá? Número 4. Marque a alternativa que completa corretamente a frase Roberto. Ó, como Roberto é terceira pessoa, é he, a gente vai ter que usar has, tá? E written, com 2 T's, tá? Depois eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. Has written another song no present perfect. A letra C também é has written. Aqui a gente tem mais um texto. Aspirin danger. Wonder drug it may be, but aspirin is not suitable for children under the age of 12. Doctors have warned for years that if children take aspirin, they risk developing a serious, sometimes fatal condition called Reyes syndrome. Eu coloquei aqui suitable, né? Eu acabei sublinhando algumas palavras aqui para mostrar a vocês o seguinte, ó. Suitable seria adequado, tá? E the age of 12, quer dizer, não é aspirina, não é adequada para crianças abaixo dos 12 anos, tá?
Então aí a resposta já está dada, né? Ó, cadê? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Reye syndrome. But, despite their warnings, a recent research project showed that when children under 12 are given painkillers, 1 in 6 has an aspirin. Parents, beware. Aqui, ó. Mais uma coisa importante da gente notar no texto, ó. The risk developing a serious... They risk, perdão. Essas crianças, elas estão em risco de desenvolver uma séria e às vezes até fatal condição chamada síndrome de Reis, tá? Então, criança não pode tomar aspirina, né? E aí continua falando aqui, ó, embora eles sejam warning, quer dizer, embora eles sejam avisados, né, uma pesquisa mostrou que crianças com menos de 12 anos, quando tem algum problema, né, alguma dor, né, e quando eles dão algum analgésico para essa criança, 1 em 6 crianças tomam aspirina. Então, pais, cuidado, né? Então, é isso aí que o texto está dizendo. Ó, o número 5. A aspirina não é recomendada para crianças com menos de 12 anos de idade porque é a letra, vamos ver, C. Elas se arriscam a contrair uma doença séria, às vezes fatal, que é a síndrome de Reis, né? Vamos para o número 6 agora. Aqui as outras, né, não fala sobre aquelas informações. Número 6. Alternativa que completa corretamente a frase this child. Ó, child é uma criança só. Então a gente vai ter que usar, tá, para ela o... Cadê? Vamos ver. Era isso que eu queria explicar. Child, tanto pode ser he como pode ser she. É ele ou ela. A criança, né? No caso, é menino ou menina. Então a gente vai ter que usar o has, porque é a terceira pessoa, e o taken, que vai ser, na verdade, o participo passado, né, do take. E da outra, a gente não tem outra alternativa com has taken, então a gente vai usar a que acompanha, que é o hasn't overcome. Aqui a gente não pode usar o took por causa do since, tá? Então, assim, ó, essa criança tem tomado aspirina desde, tá? Como a gente viu na aula passada, né? O since, for, tá? Então, a gente vai ter que usar aqui o has taken, tá? O número 7, a gente vai escrever as frases na negativa e na interrogativa, tá? Então, vamos dar uma olhada ali, ó. She has eaten fast food. Na interrogativa, o has ele tem que vir para o início da frase. Tá? Então vamos ver ali, ó. Vai ficar has, depois he não, né? Ali é she. Eu errei, mas eu apaguei. Então, has she eaten fast food? Fast food a gente já viu que são aquelas comidas gordurosas, né? Que fazem um bem danado à saúde, só que não. Então a gente tem ali, ó, o has no início. Na negativa, a gente vai acrescentar o not depois do has. Ou fica has not ou hasn't. Então vai ficar she hasn't eaten fast food. Tá? Ela não tem comido essas comidas gordurosas, né? Esses fast food. Na letra B, a gente tem a frase we have cleaned the kitchen. Nós limpamos a cozinha. Né? O have, a gente começa então com ele, tá? Que é o verbo auxiliar, então a gente bota no início como interrogativa. Have we cleaned? Opa, tá faltando um ezinho ali. Tira tudo que estava feio também, né? Então, cleaned the
kitchen. Vou colocar aqui embaixo. Isso. Para ficar bonitinho. Have we cleaned the kitchen? Tá? Essa é a perguntinha que a gente faz, ó, o verbo to have lá no início, tá? E na negativa a gente vai colocar o not após o have. Então vai ficar we haven't ou we have not. We haven't cleaned. Ó, não tira o ed do verbo, tá? Cleaned the kitchen. Muito bem. Número 8. A gente tem um texto que vai falar aí um pouquinho da Drew Barrymore, que é uma atriz, né, conhecida. Lembrem, né, que eu vou até parar aqui para falar isso para vocês. Olha, no primeiro texto a gente tinha a palavra little known, quer dizer, pouco conhecida. Aqui a gente já tem well known, que é muito conhecida. Então a Drew Barrymore é uma atriz muito conhecida nos Estados Unidos, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai completar esse texto usando os verbos que estão entre parênteses ali, né? Com no present perfect, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei esses verbos que estão entre parênteses e eu vou escrever aqui do lado, tá? Aqui, ó, nesse espaço em branco, eu vou escrever aqui o past participle deles. Make, made, made. O to be é was, were, tá? Was, were, been. Come, come, come. Write, wrote, written. Perdão, aqui written é com 2 T's, tá? Eu no momento aconteceu não sei o que, eu esqueci o segundo T, tá bom? Então aqui são 2 T's, tá? Written. Então aqui, ó, Drew Barrymore has, porque Drew Barrymore, no caso, né, é terceira pessoa, é ela, né? She, então aqui é she has, tá? She has made well-known movies such E.T., The Extraterrestrial, nossa, trava-língua, 50 Dates and Charlie's Angels. In fact, she has been, quer dizer, ó, been. Então, she, a gente tem que usar o has, né? Has been an actress since she was 11 months old. Quer dizer, ela tem sido atriz desde os 11 anos de idade, né? When she made a food commercial. Ela fez um comercial de comida, né? But success hasn't come. Aqui ó, a gente tem um not. Então, success, sucesso, né? Hasn't come, não veio easy. Hasn't come easy. She started smoking cigarettes and drinking alcohol at a very early age. She also got involved with heavy drugs and went to a rehab center at the age of 13 for the first time. She, como aqui é. Então, é terceira pessoa, né? She has written, mais uma vez, 2 T's. Não sei por que o que me deu que eu só coloquei um, tá? Mas depois vocês vão ver que eu vou apagar e vou botar os 2 T's. Então, she has written. Não foi agora. Depois eu coloco no final. Written an autobiography, Little Girl Lost, where she talks about these troubled periods of her life. Luckily, all this is behind her now, and now she's one of the Hollywood's most successful stars. Então, aqui a gente, né, encerrou. Number 9. Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Use the present perfect tense. Aí agora eu acho que eu acordei, né? Aí fui lá, ó, botei o Tzinho lá novamente. Isso. Apaga antes de passar vergonha, né, filho? Isso. Então, has written. Então, gente, como era gravado, se eu fosse parar e regravar tudo, ia dar um trabalho enorme. Aí o que eu fiz? Corrigi ali, tá bom? Acidentes acontecem, né?
Ainda mais quando a gente está com a cabeça em outras coisas. Então vamos lá, estou nas comemorações. Ó, o número 9 é completar as frases com o present perfect. A gente tem aqui, ó, Sally, então, Sally has written letters in English. Our family. A gente tem que prestar atenção porque family é uma palavra que está no singular. Existem families, tá? Então é has. Our family has helped poor people who live in the street. They está no plural. They have arrived because of the rain. E a letra D, Jack has, já que é terceira pessoa, né? Jack has sold many of his old books. Ok? Muito bem. Muito bem. Vamos para o número 10. Read the text and complete the gaps with the present perfect of the verbs in parentheses. Então a gente tem os verbos aqui e vamos passá-los para o present perfect, tá? O primeiro é attract, depois not find, que aí no caso é só o find, e form. Então, moon craters, quer dizer, crateras lunares. The moon, tá? Como a gente está falando de uma coisa só, né? Então aqui no caso seria it, tá? The moon has attracted, ali ó, attracted man's attention since the beginning of civilization. Ancient Greeks discovered the influence of the moon upon the tides. Poets have looked at the moon with romantic eyes. Space scientists have not only studied it with their telescopes, but have also sent astronauts there. However, they haven't, porque tem notezinho aqui, haven't found, haven't found out all the answers to the mysteries of the moon. Opa, saiu. Tá. The origin of the moon craters, for example, is still obscure. According to one theory, thousands of meteors have crashed against the surface of the moon. The impact of these crashes, or crashes, plural, tá? Então é have formed the craters. They are pits and depressions of the lunar surface. Other scientists... Opa, o que eu fiz ali? Ah, tá. É que eu tinha errado alguma coisa. Other scientists agree about this theory for... Não dá para enxergar o que está aqui, vai. The craters... Eu acho que é for them, né? For them, the craters have appeared because of eruptions of either gas or lava. Então é um texto que fala, né, dessa formação das crateras lunares, né, que eles acreditam que ela foi feita ou por gases, por lava, né, ou meteoros que caíram lá, tá? Number 11, complete the sentences and choose the correct item. Então aqui a gente vai ver, ó, se tem yesterday, ontem, então eu vou ter que usar simple past, que é um passado, vamos dizer assim, um passado definido. Então é played. Ó, I played the guitar yesterday. I, aqui já tem since. Então é present perfect. I have taken guitar lessons since 2009. Então, ali, ó, played é letra D, Roninho. Aqui a gente vai sublinhar, então, as opções corretas. Eu não vou nem me atentar muito aqui pelo seguinte, ó, have asked não existe, tá? Então tem que ter o EDzinho no final. Aqui, have you bought é a mesma coisa, não had you buy. A gente não está estudando had. Aqui, I haven't slept. Então a gente tem, né, o haven't e o slept, que é o e não have slept not. E aqui, have visited não existe. É has visited, tá? E o último aqui, o número 13,
a gente vai completar com o present perfect dos verbos que estão entre parênteses. Aqui é o have, então vocês já viram. I have had, tem que ser o past participle, tá? Eu tenho tido, né? My classmates é have também, porque é plural, né? Então, ó, have been. My cousin é uma pessoa só, então é has. Tem o not, hasn't. E tem o by, que vai virar bought, que é buy, bought, bought. Tá? Isso é um H, tá? E aqui o why é have novamente. Se tem o never, a gente estudou na aula passada que o never ele vem antes do past participle. Então tem que ser I have never seen my favorite artist in person. Muito bem. Voltei só para me despedir. Dizer então para vocês prestarem atenção àquele gabarito, né, dos errinhos que aconteceram. E é isso aí, minha gente. A gente vai continuar na próxima aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, né? Qualquer dúvida, só me chamar. Pergunte, tire suas dúvidas, não leve essas dúvidas para o travesseiro, tá bom? A gente tem que entender muito bem essa matéria, tá bom? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau, gente.